Pessoal, na nossa aula de português de hoje, nós iremos fazer a revisão de todos os conteúdos vistos para que a gente possa fazer uma boa prova, ok? Bom, então a tia preparou, colocou aqui todos os conteúdos e vou revisando de cada cá um pouco, tá certo, pessoal? Mas lembrando que qualquer dúvida que você tiver na hora que você for fazer a sua prova, você pode perguntar para a tia, que a tia esclarece, tira todas as dúvidas de vocês, ok? Então, os conteúdos serão sinônimo e antônimo, tipos de frase, palavras com L e U, palavras com H, acento agudo, acento circunflexo, acento tio, palavras com M e N, palavras com S e Z, final de sílabas, e palavras com LH e LI. Então, nós vamos começar falando sobre o sinônimo e antônimo, certo? O que é sinônimo? O que é antônimo? Sinônimo é quando a palavra ela tem o mesmo sentido. E o antônimo é quando a palavra ela tem um sentido contrário. Então, aqui, primeiro a gente vai ver algumas palavras e os sinônimos. E depois a gente vai ver algumas palavras e os seus antônimos, ok? Vamos lá. Primeiro vamos começar pelo sinônimo. Qual o sinônimo da palavra achar? Que é uma palavra que tem o mesmo sentido que achar. Encontrar. O sinônimo de alegre, contente. O sinônimo de alvo, claro. O sinônimo de andar, caminhar. O sinônimo de aparecer, surgir. O sinônimo de auxiliar, ajudar. Como vocês perceberam, eu falei as palavras, falei os sinônimos. Vocês perceberam que as palavras sinônimas, elas têm o mesmo sentido, não é? Agora a gente vai fazer, vamos falar sobre os antônimos, certo? Que são as palavras que elas têm um sentido contrário. Então, agora eu vou falar algumas palavras e vou dizendo os antônimos, ok? Vamos lá. O antônimo de alegria, uma palavra com sentido contrário à alegria. Tristeza, aparecer, desaparecer, atrasado, adiantado, baixo, alto, bom, mal, calmo, nervoso, cheio, vazio. Então, essas palavras que a tia falou, elas todas têm o sentido contrário. Então, elas são antônimo. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a revisão sobre sinais de pontuação, certo? Então, para isso, aqui a tia, aliás, sinais de pontuação não. Nós vamos revisar tipos de frase e junto com o tipo de frase a gente vai falar sobre o sinal de pontuação que cabe em cada frase, certo, pessoal? Então, por isso a tia trouxe aqui a ficha com 4 tipos de frase, certo? A frase negativa, frase afirmativa, a frase exclamativa e a frase interrogativa, certo? Então, vamos começar falando sobre as frases afirmativas. As frases afirmativas é quando você está afirmando. Então, aqui eu tenho uma frase, vamos ler aí. Eu fui ao mercado hoje. Percebam que nessa frase aqui, eu estou afirmando que eu fui ao mercado hoje, não é? E aqui no final da frase, eu tenho o ponto final, porque nas frases afirmativas, ela termina com ponto final, certo? Agora, vamos ver uma frase negativa. O que é a frase negativa? É quando a gente está negando alguma coisa, certo? Geralmente, as frases negativas, elas têm não, a palavra não, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Vamos ler para a tia. Gabi não está em casa. Aqui, ó, como eu falei para vocês aqui, ó, não, eu tô negando, eu tô dizendo que Gabi não está em casa. E aqui, ela termina com o ponto final, certo? Porque as frases negativas, elas terminam com não. Então, as frases afirmativas e negativas, elas terminam com o ponto final, certo? Então, agora nós vamos ver uma frase exclamativa, que é quando eu estou exclamando alguma coisa, falando algo quando eu me assusto, ou me admiro, que eu faço alguma expressão, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Que dia lindo, eu estou afirmando, aliás, eu estou afirmando não, eu estou exclamando. Percebam até que até a maneira que a gente fala é diferente. Que dia lindo, eu estou falando com muita alegria, certo? Então, quando a gente está expressando esses sentimentos nessas frases, a gente está exclamando e a gente coloca um ponto de exclamação. Então, a frase é exclamativa. Bom, pessoal, então eu vou falar agora para vocês sobre a frase interrogativa.
certo? As frases interrogativas, elas são usadas quando a gente vai fazer alguma pergunta, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Qual é a sua idade? Eu estou fazendo uma pergunta, eu estou perguntando qual é a sua idade. E o sinal que a gente usa no final é o sinalzinho de interrogação, ponto de interrogação, certo, pessoal? Então, as frases interrogativas, elas terminam com ponto de interrogação, certo? Bom, então agora nós vamos revisar palavras com L e U. Eu tenho aqui o exemplo de algumas palavras que elas terminam e elas estão aí tem também no meio das palavras, certo? Tem o L e tem o U. Por quê? Porque elas têm a grafia é diferente, porém o som é igual, certo? Eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho a palavra mingau. A palavra mingau, ela termina com a letra U. E eu tenho aqui a palavra pastel. A palavra pastel, ela termina com a letra L. Porém, como vocês puderam ver aqui, ó, tanto a palavra pastel como a palavra mingau, certo? Pastel termina com L e mingau termina com U. O som delas é semelhante, porém a grafia é diferente, certo, pessoal? Então, a gente tem que ter bastante atenção, ok? Então, aqui eu tenho mais duas palavras com U e mais duas com L, certo? Ó. Roupa, que nós temos o U, roupa. E pneu, certo? Que termina com U. E tenho aqui duas palavras com L, que ela tem o som de U, certo? Ó. Palmito, percebam que aqui nós temos o L, mas que o som é de U, né? Palmito, certo? E pincel, termina com L, porém o som de U, certo? Então, a gente tem que ficar prestando bastante atenção, tem que ficar muito atento nessa hora, certo, pessoal? Bom, vamos revisar agora palavras com H. Como vocês sabem, pessoal, o H, ele não tem som, certo? Então, nós temos a família do H, que é a seguinte: H com A, H com E, H com I, H com O e H com U, porque ela não tem som. Então, aqui eu tenho um exemplo de 3 palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, certo? Tenho aqui a palavrinha horta. Como vocês percebem, o H, ele não é pronunciado, certo? Porque ele é mudo. Tenho aqui a palavrinha hora. Como vocês percebem, a gente não pronuncia, certo? É como se a gente não pronunciasse, passasse direto para a letra seguinte, né? E humano. Como vocês percebem, aqui a gente tem apenas o som do U, nada do H. Porque o H, ele é mudo, certo, pessoal?